Paz de Cristo, meus irmãos. Hoje eu tô gravando um vídeo aqui com o próprio celular mesmo, né? Tô gravando um vídeo com o próprio celular mesmo pra tá passando pros irmãos, né? E pela falta de tempo que eu tô hoje aqui, eu não vou fazer muito detalhe na edição, né? O meu tempo tá bem curto. Como os irmãos sabem, quando chega mais ou menos por essa época de dezembro, novembro, finalzinho de outubro, o meu tempo ele se torna mais escasso, né? Mas se Deus quiser, para ano que vem a gente vai estar mudando algumas coisas aí, né? Se Deus permitir, a gente vai estar mudando. Então, pode ser que os irmãos percebam alguns barulhos, algumas coisas aqui, mas faz parte, tá? Irmãos, hoje eu quero trazer um tema aqui que é importante da gente comentar, que é sobre pastores cristãos comediantes. Amém? Esse tema é um tema que eu fiz a votação lá no canal, né? Ele ficou entre os temas mais votados. Ficou ele e a questão do papel da mulher, né? Se a mulher na verdade pode falar. Eu quero fazer um segundo vídeo sobre a mulher, que vai ser o papel da mulher. Nós falamos do contexto da mulher poder falar na igreja ou não. Eu dei lá os motivos que sim, que não, né? Se você não viu, seria interessante que você visse. Mas hoje a gente vai fazer o outro vídeo que foi bem votado também, que é de cristãos comediantes, palhaços cristãos, né? Eu quero dar meu ponto de vista e comentar um pouco aqui. Então eu peço que me perdoem, porque esse vídeo não vai ser muito editado. Eu vou usar o microfone do próprio celular, tá? Irmãos, o que eu entendo da questão da comédia cristã? Veja bem, a Bíblia ela é muito sensata na forma de expressar os assuntos. Deus sempre mostra nos seus autores, Deus sempre mostra nos escritores uma forma muito sensata e muito séria de se escrever a palavra. Então a palavra ela tem que ser tida como uma seriedade. Por quê? Porque se você não tiver a seriedade que a palavra ela precisa, que ela exige, você vai acabar transformando o reino, às vezes né, o prestígio do reino, em às vezes coisas superficiais, às vezes coisas secundárias, né? Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que uma pessoa que esteja pregando, ensinando, não pode, eventualmente, fazer uma brincadeira, né? Fazer uma coisa mais assim, eu não estou dizendo isso. Mas se o seu propósito, com a palavra de Deus, seja um ministério apenas de humor gospel, né? Você vai cair em alguns problemas. Eu acho que Deus dá a cada um uma forma de abordagem, uma forma de pregação. Uns falam mais alto, outros falam mais baixo, outros gritam, outros são mais moderados, né? Então tem homens de Deus que eu conheço que, por exemplo, tem um tom de voz muito alto, tem aquela pregação mais gritada, mas ensina coisas da palavra de Deus. Tem homens que falam de forma mais branda, como é o meu caso, que eu falo mais suave, né? Então, a cada um Deus vai dar uma forma de ensinar, uma forma de explicar as coisas, né? Eu acho que a pessoa que tem o dom de mestre, o dom de ensino, ela muitas vezes vai estar à frente ensinando os outros, né? Porque Deus vai dar isso para ela. E se essa pessoa ela não tem uma seriedade com a palavra, né? O reino muitas vezes vai ser tido por chacotas. E a palavra fala muito dos escarnecedores, né? De que existem escarnecedores. Inclusive 2 Pedro fala isso. Salmos fala dos escarnecedores. Então, se você leva o reino, se você leva a palavra de Deus de uma forma sem seriedade, os ímpios vão ver essas mensagens e vão achar que o reino de Deus é uma coisa assim, sem seriedade, né? E o pior disso é o que muitas pessoas vão acabar, por exemplo, você vê vários canais hoje no YouTube de comédia gospel. Você tem aquele Desconfinados, canal Pastor, acho que é assim que fala, né? Você tem um canal que me saiu a cabeça agora, no Manto, né? E você tem um outro pastor que eu vejo que é o maior entre eles, que é o pastor, aquele Cláudio Duarte, que é o pastor Cláudio Duarte. Então, você vê que eles têm um trabalho mais ligado com essa questão. Você vê que eles têm um trabalho mais ligado com essa questão humorística, né? E particularmente eu vi algumas vezes até. Uma coisa ou outra você até acha interessante, né? Eu acho que quando uma pessoa ela está passando por uma dificuldade, uma pessoa crente está passando por uma dificuldade,
escutar uma palavra, uma pregação mais assim alegre, ajuda, né? Então você tem que saber dosar. Mas o principal problema que eu tenho visto entre essas pessoas é que muitas vezes vai fazer chacota de coisas que não se deveria fazer chacota, né? Você vê esse pastor aí no manto, acho que é o nome que fala, uma pessoa, né, que fala, um moreno lá que fala de coisas assim relacionadas à palavra, e essas coisas relacionadas à palavra ele trata muitas vezes num tom sarcástico, né? Então você vê, tem um vídeo que ele pega o Uber pentecostal, e no Uber pentecostal ele vai usar jargões, ele vai utilizar palavras, e essas palavras que ele vai se utilizar são palavras assim de cunho mais pentecostal, e a pessoa que pega o Uber naquele contexto, ela não entende nada disso. Então você vê, parece um tipo de deboche com as pessoas, né? Parece um tipo de deboche com as pessoas. E então muitas outras vezes vão acontecer coisas como essa em relação à palavra de Deus. Você vai sentir um certo deboche, né? E isso pode causar deboche das pessoas de fora. Então tem que se cuidar, tá? Tem que se analisar. Mas agora um problema que eu vejo que é muito complicado é que primeiro você está tirando a seriedade da palavra. As pessoas que vão ver essa coisa vão pensar que o reino de Deus não tem seriedade. E segundo é que essas pessoas, infelizmente, elas acabam caindo num problema, que é utilizar o nome de Deus em vão. Sabe, muitas pessoas não sabem o que é utilizar o nome de Deus em vão. Vou falar um pouco aqui. Eu gostaria de fazer um estudo sobre utilizar o nome de Deus em vão, né? Eu não vou conseguir citar fontes aqui, eu não vou conseguir citar a Bíblia, porque eu não estou com a Bíblia aqui, estou segurando o tripé aqui, então se torna mais difícil. Mas utilizar o nome de Deus em vão, na Bíblia não é só você falar, meu Deus, sabe? Você utilizar o termo Deus por qualquer motivo, não é isso. Mas utilizar o nome de Deus em vão é você utilizar para coisas fúteis. E muitas vezes essas pregações, elas não têm o tom, irmão, de querer edificar ninguém, mas sim se engrandecer a si mesmo, né? Então, por exemplo, quando você se utiliza do reino de Deus, irmão, para crescer nesse mundo, e se utilizar o nome de Deus em vão. Sabe aqueles cantores gospel que eles viram que é uns artistas que... Sabe, você tem diversos cantores gospels aí no Brasil, e esses cantores gospels, eles fizeram fortuna, fizeram dinheiro que vendendo CDs, gravando CDs, fazendo álbuns. E hoje em dia você vê que o propósito deles, não que não possa ter sido no passado, mas você vê que no dia de hoje muitos deles, eles gravam DVDs, gravam vídeos, gravam áudios, não com o propósito de honrar e pregar a palavra de Deus, mas é com o propósito de quê? De se engrandecer a si mesmo, de fazer dinheiro. Ou a gente vê nos dias de hoje pessoas que, porque são, né, receberam uma certa autoridade no reino, e essas pessoas utilizam dessa autoridade para, por exemplo, se engrandecer até na política. Não, vote em mim porque eu sou pastor fulano de tal, vote em mim porque não sei o que. Você está utilizando de uma coisa que Deus deu para você, né, uma autoridade que Deus deu para você, aí está pregando e levando a palavra, para você estar se metendo com política. Você está se crescendo com isso, julgando que você quer fazer a vontade de Deus lá, mas você não está fazendo. Você simplesmente está indo lá porque você quer ter um benefício financeiro. Então, tirar benefícios financeiros com o nome de Deus, né? Você tirar benefícios financeiros e se engrandecer com esses benefícios financeiros e ter facilidades financeiras ou de qualquer outra sentido mundano para a sua vida através do Evangelho, através do nome de Cristo, isso é utilizado o nome de Deus em vão. Infelizmente, a maioria dessas pessoas que começaram nessa questão de fazer como é que fala? De fazer um ministério gospel de comédia, acabam caindo nesse pecado. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Vou caminhar um pouquinho aqui. Então, existe toda uma série de fatores para se analisar, né? Então, para mim, essas pessoas muitas vezes elas caem neste pecado de utilizar o nome de Deus em vão. Por que utilizar o nome de Deus em vão? Porque hoje elas já não estão fazendo mais isso no sentido de pregar a palavra, mas estão fazendo isso para se engrandecer, para crescer no mundo utilizando a palavra de Deus e com chacotas, né?
Você só vai saber do coração delas, irmão, se de fato o que elas querem, quando você começar a perceber no que elas estão utilizando o nome de Deus, de fato, né, no que elas fazem e deixam de fazer pelo reino. Então você tem esse pastor aí, um desses pastores grandes aí de comédia, que hoje em dia ele não vai pregar na sua igreja, na sua denominação, se não for dado uma certa quantidade de dinheiro gigantesca. Quer dizer, se uma pessoa dessa de fato ela quisesse, irmãos, de fato ela quisesse honrar Deus, né, eu acho que ela não faria essa exigência. Ela não faria essa exigência, né, de muito dinheiro aí para estar levando a palavra para os outros. Então eu penso assim, né? É claro, irmãos, que quando uma pessoa ela vai viajar, vai levar a palavra para outros irmãos em outras igrejas e outros lugares, nós temos que ter em mente que isso gera custo. E às vezes a pessoa ela sai do seu trabalho, vai para uma outra cidade, vai para um outro estado, fica um tempo com os irmãos. Essa pessoa também não pode sair no prejuízo. Mas agora, quando você tem intuito financeiro, irmão, e você quer se enriquecer com isso, aí você está utilizando o nome de Deus. Então, eu posso dizer com toda certeza, irmão, essas pessoas que hoje em dia aí vendem CDs e elas têm o intuito de entrar na mídia gospel não para levar ao Senhor, ainda que elas pensem que estão levando para o Senhor as coisas, mas o intuito delas é gravar CD, fazer um ministério, entre aspas, de louvor. E esse ministério de louvor, o intuito dela é vender CD, gravar DVDs para crescer e virar um artista gospel. Você vê que tem vários hoje, né? Artistas gospel aí que crescem, ficam fazendo músicas aí, quando é para falar com as pessoas, não tem nem tempo para falar com as pessoas, não tem tempo, fogem dos irmãos, só vão tocar nos lugares se tiver uma quantidade de cachê. Isso não é para agradar Deus, isso é para agradar a carne. Essas pessoas vão ter que dar conta. Então você tenha certeza, ó, se você é uma dessas pessoas aí que está assistindo meu vídeo, você tem aí o intuito, aí de começar a gravar CD, gravar música, para depois, se você sair vendendo esses CDs e enriquecer com isso, você vai ter que se dar conta com Deus depois, tá? Que isso é usar o nome de Deus em vão. Você vai cair naquele pecado lá que Jesus demonstrou quando ele foi em Jerusalém, quando aqueles cambistas, aqueles homens, estavam lá no templo vendendo e cambiando as coisas e fazendo vendas e tudo mais. Jesus tirou as chicotadas. Então isso vai acontecer na vinda de Cristo. Essas pessoas vão ter que dar conta de ter utilizado o nome de Deus em vão, né? Então, irmãos, eu entendo que hoje não é bom a gente utilizar, sabe, fazer comédia gospel. Fazer uma comédia gospel, eu entendo que não é bom. Não é sadio você se utilizar de coisas satíricas para falar das coisas de Deus, porque o evangelho é uma coisa séria, a seriedade nas coisas de Deus. E eu penso que quando você se utiliza de pregações assim, você está querendo trazer pessoas para o evangelho sem a seriedade que ele exige, né? Então as pessoas já vêm para Cristo, se é que vêm, com uma imagem distorcida do evangelho, né? Um evangelho que não fala de perseguição, uma pregação que não fala de santificação, mas na verdade que zomba das coisas, né? Que satiriza as coisas de Deus. Então, assim, é complicado. No meu ponto de vista, irmãos, eu não acho uma coisa certa, tá? No meu ponto de vista, eu não acho uma coisa certa. Eu não vejo que há problema, eventualmente, a pessoa utilizar de uma brincadeira, de alguma coisa, no momento oportuno. Mas você fazer um ministério baseado em comédia, que venha trazer chacota pro reino e uma série de outras coisas, isso eu não acho correto não, tá bom? Então esse é o meu pensamento que eu tinha para dar para os irmãos. O vídeo vai ficar praticamente sem edição. Não sei como é que vai ficar o som dele, pode ser que fique bom, pode ser que não fique. Esse vídeo vai direto pro YouTube sem edição, né? Porque eu não vou conseguir tempo para editar hoje. Mas espero que pelo menos a imagem esteja boa, né? Que é um celular que eu pesquisei muito antes de adquirir ele, para ter uma imagem assim excelente, né? Então é isso, irmãos. Deus abençoe. Esse é o meu pensamento, né? Esse é o pensamento que eu tenho sobre esse tema, né? Acho que não é uma coisa sadia, é uma coisa que vai trazer prejuízo ao evangelho, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí e fiquem na paz de Cristo.